pessoal, Basos na estrada de novo, o outro Baso tá ali. Os basinhos estão em casa, não vieram dessa vez. Se você não sabe por que a gente tá aqui na Inglaterra, tem vídeo aqui no canal contando. Opa! Tocou um negócio aqui. O que é isso? É na abadia. O sino da abadia, um chamado para o... No vídeo de hoje você vai aprender sobre o Westminster. Estou aqui na frente da abadia de Westminster. Aqui do meu lado está o Big Ben, o parlamento. A gente está aqui no paraíso da história da igreja. Mas eu vou começar essa série Basos na Estrada 2 no Reino Unido falando sobre a confissão de fé e a Assembleia de Westminster. É claro que você já ouviu esse nome Westminster na televisão, porque os reis da Inglaterra são coroados aqui, casamento real. Muita gente famosa está enterrada aqui na abadia de Westminster, mas deixa eu começar te explicando o geralzão, tá? O Westminster aqui é um bairro. E aqui do lado a gente tem o parlamento e aqui eu tô na frente da abadia. E de onde é que vem esse nome Westminster? West significa oeste e Minster, que vem do original monastério. Então aqui, antes de tudo, era um monastério. Então era uma igreja beneditina, um monastério beneditino que depois da reforma inglesa vai se tornar a abadia de Westminster. Se você é crente, se você estudou teologia, você já deve ter ouvido da Assembleia de Westminster e da Confissão de Fé. Mas tudo isso que eu estou te falando está dentro de um grande contexto chamado Reforma Inglesa. Você já ouviu de Lutero, que fez a reforma na Alemanha, mas aqui na Inglaterra a reforma foi um pouco diferente. Eu vou te contar mais sobre isso. A história da reforma inglesa ela é bem diferente porque ela é um rompimento com a Igreja Católica, não necessariamente por causa de uma reforma espiritual ou uma reforma teológica. O que aconteceu aqui na Inglaterra é que o rei Henrique VIII, que era um rei muito mulherengo, tinha várias mulheres, ele casou com a Catarina de Aragão, não conseguiu ter filho com ela, tinha várias amantes, enfim, ele queria divorciar dela. E ele pede ao Papa, na época, para liberar o divórcio para ele, e o Papa nega. Quando o Papa nega o divórcio, o que ele faz? Ele rompe com a Igreja Católica, né? É claro que na época já está tendo muitas mudanças, muitas reformas no mundo, já está muita coisa mudando, então ele se aproveita disso, então rompe com a Igreja Católica e aí começa uma nova igreja, que é a Igreja Anglicana, né, que veio aqui de England. Então a reforma na Inglaterra, ela foi muito mais política do que uma reforma espiritual. E aí o que surge no meio do caminho? Surge aqueles maravilhosos que a gente ama falar, que eu amo, que são os puritanos. Então o movimento puritano surge nesse contexto, porque a reforma na Inglaterra não tinha sido uma reforma espiritual ou teológica. A igreja daqui ainda parecia muito, até hoje parece, com a Igreja Católica. E aí os puritanos eram aqueles que não se conformavam com tudo que a igreja tinha se tornado. Então eles vão incomodar o governo, eles vão ser assim persistentes, querendo uma mudança real. Até esse nome puritanos aí era uma espécie de xingamento na época, porque eles queriam a pureza da igreja. A gente não vai ter uma igreja puritana, a gente vai ter muito mais um movimento puritano que vai gerar várias igrejas, como igrejas congregacionais, presbiterianas e tudo mais. Gente, é o seguinte, a gente não faz a mínima noção do que está acontecendo aqui agora, tá? Mas, a princípio, o que está acontecendo é o seguinte. Olha, não sei se vai conseguir pegar a câmera lá, mas o povo tá chique, o povo tá arrumado lá. É como se tivesse alguma coisa ligada com o pessoal do parlamento, o pessoal da justiça, que está sendo empossado. Tem gente de Gales, tem gente do Conselho do Rei. Então acabou de ter um culto ali, um service, né, como eles gostam de falar. Então, vou tentar explicar em linhas gerais. Tá acontecendo o seguinte, uma moça que trabalha com eles falou aqui, ó, que os juízes da Suprema Corte, hoje, 2 de outubro, junto com a Ordem dos Advogados Criminais da Inglaterra e do país de Gales, participaram de uma cerimônia, de um culto aqui, né? E aqui em Westminster, e depois da cerimônia, a Corte Real da Justiça vão ter um culto na abadia, conduzido pelo reitor de Westminster, que é o que está acontecendo agora, que começou ali na hora que a Carol estava gravando, que começou esse órgão, esse tecladinho aí, deve ser um Nord 3 que está tocando, que não parou de tocar até agora.
Deve ser alguém da One Sound que está tocando aí que não parou ainda. Então a Casa do Parlamento está aqui, o Lord Chanceler está aqui e eles estão, pelo que eu entendi, concedendo algum título de chefia do Ministério da Justiça para algum tipo de secretário do Estado, secretário da Justiça. Tem 700 convidados, incluindo membros do Judiciário, Conselho do Rei, juízes estrangeiros, oficiais da coroa. Então tem uma galera. Já estão um tempão saindo ali de dentro com aquelas... Todo mundo fazendo cosplay de Idade Média. Todo mundo fazendo cosplay de Idade Média. Os caras com aquela cabelo branco, aquela parada toda. Tá ali. Entendi nada até agora. E a outra... Sobre os puritanos eu preciso falar mais algumas coisas. São 3 características e ênfases do movimento puritano aqui na Inglaterra que é muito interessante. Primeiro era a teologia. Eles queriam uma teologia reformada, uma teologia diferente, repensar a teologia depois de anos de Igreja Católica, de Idade Média e tudo mais. Além da teologia, do entendimento da palavra, relação com as escrituras, eles se preocupavam muito com a questão litúrgica, com a liturgia da igreja. Como eu já te contei, a igreja anglicana ficou muito parecida com o ritualismo, a questão sacramental da Idade Média, e eles queriam uma reforma a respeito disso. É claro que influenciados por todos os pré-reformadores que vieram antes. Mas uma coisa muito interessante dos puritanos é que eles também queriam uma mudança no governo da igreja. Pensa comigo, até agora a gente tem Igreja Católica Romana, a sede em Roma, o tipo de governo, o papado e tudo mais. Então, os reformadores queriam uma mudança de governo também, em relação às escrituras e o governo da igreja. Inclusive é dos puritanos que vai nascer o presbiterianismo, o governo de presbíteros ou o governo congregacional, vai sair daí. Então lembra disso, os puritanos eles não estavam satisfeitos com a reforma que havia acontecido na Inglaterra, eles queriam algo mais, eles queriam mais profundidade. Por causa dessa busca por uma teologia melhor, por um aprofundar essa paixão pelas escrituras que os puritanos tinham, eles vão, olha que interessante, os puritanos na época da reforma na Inglaterra, um pouco depois do Henrique VIII, eles eram 10% da população aqui, eles eram uma minoria que incomodaram muito. Mas por causa desse amor pela palavra, influência teológica de homens que vieram antes deles, como William Tyndale, John Wycliffe, essa questão da teologia foi muito forte. Aí a gente nasce aqui o que a gente chama de escolasticismo protestante. Ou seja, a Inglaterra produziu muitos bons teólogos dentro do movimento puritano. E aí a gente chega no contexto da Assembleia de Westminster. Aí o negócio é confuso, aí o negócio é briga, tá? Basicamente, o que vai rolar aqui, o que vai ser a Assembleia de Westminster? A Assembleia de Westminster é um concílio, tá? É uma reunião de pastores, teólogos e líderes da época para formar uma confissão de fé. Isso que é a Assembleia de Westminster, que vai produzir a confissão, que são os documentos. Mas o contexto é basicamente o seguinte, o rei da época, que é o Carlos I, ele quer estabelecer na Escócia o governo episcopal, que é o governo da igreja anglicana, que é muito mais parecido com a igreja católica, vamos dizer assim, tá? A grosso modo. E ele chega na Escócia e quer estabelecer esse governo. E os escoceses não querem, porque eles são extremamente puritanos. Eles querem um governo baseado em presbíteros. Então a briga ali em relação à teologia de governo da igreja. E o que acontece? Os escoceses ficam muito bravos e travam uma guerra com o rei. Simplesmente uma guerra, gente. Guerra. Morrer pessoas, espadas, mais ou menos aí. E aí o Carlos I, com muita falta de sabedoria, quer estabelecer a mesma coisa aqui na Inglaterra. Então dá uma grande confusão. E aí aqui na Inglaterra a questão do governo, do parlamento é bem diferente. Na época já tinha o parlamento. E o parlamento então convoca uma assembleia aqui em Westminster para estabelecer a questão da confissão de fé. E aí vai nascer a confissão de fé de Westminster. E aí olha só, o rei Charles I já estava brigando com os escoceses. E aí, para tentar ganhar a guerra civil contra os escoceses, ele convoca o parlamento, que já existia, mas precisava ter gente, tal, convoca as pessoas para um parlamento para conseguir grana para as armas para vencer os escoceses. E o que acontece, para surpresa dele? Grande parte do parlamento é formado por puritanos.
e é o próprio parlamento que convoca essa assembleia. É tipo assim, vamos convocar uma assembleia, uma reunião, um concílio, para ter um material consultivo, para a gente consultar, para decidir o que a gente vai fazer. E aí rola então a Assembleia de Westminster, a famosa Assembleia de Westminster, que vai produzir grandes documentos. A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster, que foi produzido para criança, e inclusive outros documentos menores, mas inclusive um saltério, um livro de música, de hinos. Então a Assembleia vai produzir isso. Na época, a Assembleia de Westminster é conhecida como Assembleia dos Teólogos, porque reuniu muitos teólogos puritanos da época, pastores, pessoas comuns, mas a maioria era teólogo. Olha que interessante. A Assembleia de Westminster é como se fosse o pico mais alto do movimento puritano. Os puritanos eram meio que a ralé, né? Incomodando a igreja para fazer reforma de verdade. Mas agora os puritanos estão sentados na Câmara de Jerusalém, na Catedral de Westminster, falando sobre teologia, pensando sobre teologia, várias áreas da teologia. Alguns livros falam sobre como eram as reuniões, que durou anos, né? Essa Assembleia. O debate teológico que existia na época. Então, assim, era a nata da teologia reformada durante essas reuniões. Mas que eles oravam, eles tinham tempo de oração, existiam homens que estavam anotando tudo. Então, tudo que foi anotado, a gente tem até alguns registros históricos. Então, a Confissão de Fé de Westminster, que algum de vocês tem em casa, foi produzida aqui nessa época. Deixa eu te falar só um pouquinho sobre a estrutura desse documento famoso chamado Confissão de Fé de Westminster. Ele tem 33 capítulos e 170 parágrafos. Os temas são a divisão, né? Doutrina das Escrituras, doutrina de Deus, o ser de Deus e as suas obras, doutrina da salvação, de forma objetiva e subjetiva, doutrinas da vida cristã, doutrinas do cristão na sociedade, doutrina da igreja, doutrina das últimas coisas e um apêndice sobre o Espírito Santo e amor de Deus. Um aspecto bem interessante teológico da Confissão de Fé, que foi produzida aqui, é que ela é um certo desenvolvimento teológico em relação a alguns temas, por exemplo, a lei. Quando a gente olha a lei em Lutero, ele gosta muito mais de contrastar, né? Lei e obras. É o preto e o branco contrastado. Na Confissão de Fé de Westminster, a gente vai ver, por exemplo, a lei em seus aspectos positivos também. É bem interessante. Se você nunca leu, eu te indico a ler a Confissão de Fé de Westminster. Mas e aí, Carol? Então foi o céu puritano, foi maravilhoso e tudo mais? Não, durou pouquíssimo tempo. De uma forma geral é o seguinte, vai acontecer, os puritanos vão vencer, tá? O rei Carlos I vai ser decapitado, no lugar dele vai ficar o Oliver Cromwell e durante muito tempo vai ficar tipo uma república aqui, mas não vai dar muito certo, vai ser ruim e logo depois volta a monarquia, volta o rei. E o período onde a Confissão de Fé de Westminster foi documento oficial aqui, foi pouquíssimo tempo. Inclusive a influência puritana foi muito mais forte na Escócia do que aqui na Inglaterra. Mas é desse movimento que a gente vai ver muitas outras igrejas e esse é um documento importantíssimo na história da igreja. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar e segura aí que eu tenho 2 avisos para você. O primeiro é, se você quer estudar a história da igreja, aprender mais sobre a história da fé do cristianismo, eu tenho um curso que você pode adquirir e começar agora mesmo a estudar na Escola Convivência do Cristianismo. E se você gosta de história da igreja e história dos avivamentos, eu quero te convidar a vir para cá, a Inglaterra com a gente, fazer um intercâmbio conosco. Essa loucura da Inglaterra e aprender sobre Bíblia. Vem com a gente, tem link para você fazer inscrição e viajar conosco. Bora!